Tá? A posse por procuração, ela é admitida quando se tratar de funcionário ausente do Estado, em missão de governo ou em casos especiais a critério da autoridade competente. Então, você pode solicitar tomar posse através de procuração. O prazo da posse, qual é o prazo da investidura? Qual é o prazo da posse? 30 dias, contados da publicação do decreto do governador que te nomeou, por exemplo, publicou a nomeação, publicou um aproveitamento. Qual é o prazo para tomar posse? 30 dias. O prazo da posse pode ser prorrogado por mais 30 dias, mediante solicitação fundamentada do interessado e, lógico, despacho da autoridade competente. A concessão da prorrogação da posse, ela fica a critério da administração. Se a posse não se der no prazo inicial ou no prazo da prorrogação, se concedida a prorrogação, será tornado sem efeito a nomeação. Então, isso é importante, tá, pessoal? Tá? Então, vamos lá. Foi nomeado, foi publicada a nomeação por decreto do governador. Qual é o prazo que você tem, então, para tomar posse, para assinar aquele termo de que aceita o cargo, prestando compromisso de fielmente cumprir as atribuições? Qual é o prazo? 30 dias. Você pode estar solicitando por escrito e de forma fundamentada uma prorrogação, se necessário. Pode também tomar posse por procuração, mas isso tudo fica a critério da administração. Então, você requer, você solicita e ela pode conceder ou não. Mas uma coisa é certa, se você não tomar posse no prazo inicial ou no prazo da prorrogação, se concedida a prorrogação, torna-se sem efeito o ato da nomeação. Então, eles publicam um outro ato em Diário Oficial, dizendo que a nomeação da Raquel, publicada no dia tal, nesta data, torna-se sem efeito, tá? Por decurso do prazo da posse. Competentes. Quem é competente no âmbito do Executivo do Estado para dar posse? Governador do Estado, secretários de Estado, diretores de departamentos subordinados ao governador e demais autoridades indicadas em regulamentos. Esses são os competentes no âmbito do Poder Executivo. Depois, requisitos de investidura que você tem que apresentar no dia da posse. Ser brasileiro, então você tem que provar que é brasileiro, que completou 18 anos de idade mínima 18 anos, que cumpriu as obrigações militares para os meninos, que está em gozo dos seus direitos políticos, que tem boa conduta, normalmente verificada pela apresentação de certidões, de nada consta, gozar de boa saúde, que será verificada em inspeção médica, ter se habilitado previamente em concurso. Quando se trata de cargo efetivo, você precisa estar habilitado no concurso, você precisa ser aprovado no concurso para poder assumir o cargo e atender a condições especiais inerentes a cada cargo, tá? A autoridade que dá a posse deve verificar o preenchimento desses requisitos. Tomou posse, a lagarta virou uma borboleta e agora está pronta para exercer efetivamente as funções do cargo público servidor. E aí isso tem um nome. O efetivo desempenho das atribuições do cargo público tem um nome. Como chama isso? O exercício, tá, pessoal? Olha lá, o que é o exercício? Que vem depois da posse. Tomou posse, então vamos lá, sequência. Foi nomeado, publicação em Diário Oficial. Tem um prazo para tomar posse, 30 dias, podendo prorrogar por mais 30, se a administração conceder prorrogação.
Tomou posse, virou servidor, agora o que se espera de você? Que você entre em exercício. O que é o exercício? Que você estuda lá no artigo 68 até o artigo 79 do teu estatuto. O que é o exercício? É o efetivo desempenho das atribuições do cargo público. Então, o funcionário deverá apresentar-se para o exercício após ter tomado posse, e assim que se apresenta para o exercício, ele deve fornecer todos os elementos para que eles possam construir, criar o teu assentamento funcional ou assentamento individual, que é a tua ficha de servidor. Então, logo que você entra em exercício, você deve apresentar os elementos para que eles possam redigir, para que eles possam dar início à tua ficha funcional. O início do teu exercício, que é o primeiro dia de trabalho, qualquer interrupção desse exercício e o retorno da interrupção, tudo isso tem que ficar anotado no assentamento funcional do servidor, tá? O início, qualquer interrupção e o reinício. Por que isso precisa ficar anotado na tua ficha? Porque tem afastamentos do cargo que contam como se você tivesse trabalhado e tem afastamentos que não contam. Por isso que tem que ficar anotadinho na tua ficha de servidor qualquer interrupção, qualquer afastamento. Por exemplo, no dia tal, o servidor saiu de férias. No dia tal, ele retornou das férias. Aí a administração sabe, poxa, aqui, ó, ele ficou tantos dias de férias. Esses dias de férias contam como efetivo exercício. Agora, no dia tal, o servidor saiu de licença para trato de assuntos particulares. No dia tal, ele retornou. Essa licença conta como efetivo exercício? Já não conta. Então, tem afastamentos que contam, outros que não contam, por isso que sempre deve ficar anotado na ficha funcional qualquer interrupção e o reinício do exercício. Bom, o exercício também tem um prazo. Então, vamos lá, servidor. Tomou posse, virou servidor. Qual é o prazo que você tem para entrar em exercício? 30 dias. O exercício do cargo ou da função terá início dentro do prazo de 30 dias, contados da publicação do ato, nos casos de promoção, remoção, reintegração, designação para uma função de confiança, publicou o ato, porque não tem posse nesses casos, então você entra no prazo de 30 dias em exercício e do prazo da posse nos casos que tem posse. Por exemplo, publicou nomeação, aí você tem 30 dias para tomar posse, depois você tem 30 dias para entrar em exercício. Qual é o prazo do exercício? 30 dias. A autoridade também pode prorrogar o prazo do exercício por mais 30 dias, havendo um justo motivo, lógico, a critério da administração. O prazo do exercício, que é de 30 dias, também pode prorrogar por mais 30 dias, tá? Bom, o funcionário nomeado deverá ter exercício na repartição cuja lotação houver vaga. Então, ele vai trabalhar, vai exercer efetivamente as atribuições na lotação que tiver vaga. Nenhum funcionário poderá ausentar-se do Estado para estudo ou missão, com ou sem ônus para os cofres, sem autorização expressa do governador. Tá? Então, para que o servidor do Estado se afaste, ou seja, deixe de estar em exercício, se afaste das funções para estudar no exterior, para uma missão no exterior, precisa de expressa autorização do governador, não só para o exterior, é quando se ausenta para fora do Estado, precisa da autorização do governador. O funcionário designado para estudo ou aperfeiçoamento fora do Estado, com ônus para o Estado, ficará obrigado a prestar serviços pelo menos por mais 3 anos. Então, se você, servidor do Estado, ganhou a possibilidade de se afastar do exercício para fazer um curso com ônus
para a administração, ou seja, quem banca a tua remuneração, o teu curso é administração, qual é o dever do servidor? Depois que acabar esse estudo, ele é obrigado a permanecer em exercício trabalhando, pelo menos quanto tempo? 3 anos, sob pena de quê? Sob pena de ter que ressarcir o erário, ressarcir o Estado de tudo que ele deixou de tudo que ele investiu em você. Então, não esqueçam, você, servidor, que foi contemplado com a possibilidade de deixar de exercer o cargo, de se afastar do cargo para fazer um curso que é financiado pelo Estado, a tua obrigação é, ao retornar desse curso, exercer o cargo por pelo menos quanto tempo? 3 anos, né, sob pena de ter que devolver esse dinheiro todo para o Estado, indenizar o Estado de tudo que ele investiu, porque teve um investimento por parte do Estado, né? O Estado investiu nesse servidor. O mínimo que o servidor tem a fazer é devolver o conhecimento que ele adquiriu, né? Aplicar o conhecimento que ele adquiriu lá no serviço e exercer o cargo por pelo menos 3 anos. Outro detalhe, salvo casos de absoluta conveniência a juízo do governador, nenhum funcionário pode permanecer por mais de 4 anos. Então, o período que você pode ficar fora do exercício funcional não poderá exceder a 4 anos. Estudando fora, ou cumprindo uma missão fora do Estado, o prazo não pode passar de 4 anos. O funcionário preso por crime comum ou denunciado por crime funcional, ou ainda condenado por crime inafiançável, em processo no qual não haja pronúncia, será afastado do exercício até decisão final transitada em julgado. Isso aqui, pessoal, é um afastamento cautelar. O servidor será afastado das suas funções quando for preso pela prática de um crime funcional, preso por um crime comum ou denunciado pelo Ministério Público por um crime funcional. Então, se o servidor do Estado foi preso em flagrante pela prática de um crime comum ou foi denunciado pelo Ministério Público pela prática de um crime funcional, um crime em que ele usou a qualidade de servidor público para poder praticar, ou ainda se esse servidor for condenado já num processo, mesmo que não tenha transitado em julgado, mas condenado pela prática de um crime inafiançável, ele já é afastado do exercício da função como uma medida cautelar, e nesse afastamento ele recebe 1/3, aliás, nesse caso o funcionário perderá 1/3 do vencimento, e aí ele recebe quanto? Se ele perde 1/3, ele recebe 2/3. Se ao final desse processo ele for absolvido, ele tem o direito de receber a diferença desta remuneração. Então vamos lá. Servidor que responde por crime funcional, foi denunciado pelo Ministério Público por um crime em que ele valeu-se da qualidade de servidor para praticar. Ou o servidor foi preso em flagrante por um crime comum. Ou o servidor foi condenado por um crime inafiançável. Nesse caso, ele é afastado do exercício funcional como uma medida cautelar, e durante esse afastamento ele deixa de receber 1/3, recebendo, portanto, 2/3, garantido o pagamento da diferença se acaso ele for absolvido no final do processo. Agora, detalhe, se ele for condenado a uma prisão, mas não foi demitido. Então, quer dizer, ele não perdeu o vínculo funcional, não chegou a ser demitido, mas ele agora foi condenado e ele tem que cumprir uma prisão. Nesse caso, ele fica afastado do exercício funcional até cumprir a pena, com direito apenas a 1/3 da remuneração.
Então, aqui ele já está cumprindo uma prisão definitiva e, nesse afastamento, ele continua recebendo do cofre do Estado 1/3, tá? Mesmo cumprindo a pena, mesmo afastado, sem trabalhar, ele ainda recebe 1/3 da remuneração. Bom, ainda sobre o exercício, pessoal. Ao entrar em exercício, começa uma condição para todos os servidores públicos, chamada estágio probatório, tá? Esse estágio probatório é uma avaliação daquele que já é servidor público, e eu vou falar dele depois do nosso break, tá? É uma avaliação importante e desta avaliação vai depender a aquisição ou não da estabilidade, tá? Então, eu volto já, depois do intervalo, a gente vai trabalhar o estágio probatório e depois vamos trabalhar as formas de provimento derivado em cargo público. Eu volto já.